Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers, desta vez dedicado a um jogo, bem, isto dos mais polémicos que já tivemos alguma vez no podcast. Mas antes de mais, as apresentações são sempre fundamentais de serem feitas aqui no programa. Não, hoje começo eu. Hoje começo eu. Comigo tenho André Leitão, maquiador de cadáveres. Maquiador de cadáveres, ok. Portanto, é uma profissão fácil. Eu tinha até anexado aqui para avisar os nossos ouvintes que podem contactar-nos por nosso e-mail caso precisem de algum maquiador de cadáveres. Num momento de sofrimento, ele consegue-vos sacar sempre um sorriso. Ora bem, eu não sei muito bem como não sei se tenho uma profissão à altura, pá. Mas vou tentar. Tens. Puxa aí. Comigo está Tiago Carvalho, depilador de costas a babuínos rabugentos. Tu não sei porque tu gostas muito de primatas. Gostas de me juntar aos primatas, mas é assim muito bem. Pessoas que querem acompanhar o nosso podcast, seguir-nos, deixarem uma mensagem, como é que o devem fazer, Gil? Devem e podem fazer, e acho muito bem que o façam. Podem nos seguir através do Apple Podcast, Google Podcast ou Amazon Music. Podem fazer também através do podcast da Rádio Renascença. YouTube, temos também no Facebook e Instagram, Old Gamers PT. Podem nos deixar as vossas mensagens, podem nos seguir, que era para nos acompanhar com os novos episódios. E não se esqueçam, deixem-nos lá o like. Podem-nos mandar e-mail, mensagens, que a gente vai tentar acompanhar. Perfeito. Apresentações feitas, vamos então iniciar um novo episódio, desta vez dedicado a Carmageddon. Frick, you're old gamers. Don't worry, they are just a bunch of old gamers. They're old gamers. Old gamers, you are. This podcast is about to start. Old gamers, here comes a new challenger. Em 1975 estreava a película Dead Race 2000, traduzida em Portugal como Corrida da Morte do ano 2000, estrelada pelos fantásticos David Carradine, Simon Griffith e Sylvester Stallone. Em 2008 a saga teve uma continuação com o Jason Statham, intitulada apenas Corrida da Morte, que até deu origem a uma trilogia, tendo os dois filmes seguintes trocado o ator principal por Luke Goss. Mas por que estamos a falar nestes filmes? Bom, é que no filme original, baseado no conto The Racer de Ibn Melchior, o desporto de eleição é uma corrida de carros onde o vencedor é, adivinhem bem, o piloto que conseguiu atropelar mais pessoas pelo caminho. Uns valentes anos depois, em 1994, a Stainless Games, inspirando-se neste filme, cria o louco e icónico jogo que fez muitos pais perderem o sono, o Carmageddon. Atropelar pessoas é o sonho de alguns e também o pesadelo de muitos, mas neste jogo repleto de sadismo e psicopatia, esse é o objetivo constante. Eu sei que parece estranho, deixem-me explicar isto como deve ser. Vários carros competem entre si numa corrida pela vitória suprema. A questão aqui é que existem duas formas diferentes de vencer a corrida, ou cruzando a meta primeiro que todos os adversários, ou desfazendo os carros dos adversários a ponto de não conseguirem continuar a corrida. A questão é que estamos sempre em contrarrelógio. No início de cada corrida é-nos dado um tempo limite que, se chegar ao fim, somos desclassificados. Ora, e como é que se aumenta este tempo? Perguntam vocês, caros ouvintes, e muito bem, estão atentos. Não é bonito aquilo que eu vou dizer, mas é atropelando pessoas e animais ao longo do jogo. Isto chocou tantas pessoas que o jogo foi banido em vários países e em outros teve de ser alterado para uma versão que trocava os pedestres por alienígenas ou dinossauros e o sangue vermelho por uma gosma verde, de maneira a que o jogo fosse mais fácil de digerir. E eu aqui fiz aspas com os dedos. A par de jogos igualmente polémicos como Mortal Kombat ou GTA, Carmageddon acabou por ser um sucesso dentro da comunidade gamer e um alerta social que levou questões morais e éticas, mais uma vez envolvendo os videojogos, para a discussão pública. Gil, este jogo tem várias versões, tendo nascido no MS-DOS do PC e perdurado até aos dias de hoje na PlayStation 4. Em que ponto da tua vida
tomaste contacto com este jogo deslocado de corridas mortais em que consegues atropelar uma pessoa grávida? Ora bem, pessoa grávida, idosas, pessoal a apanhar sol na praia. Por acaso joguei o jogo no PC na altura, foi logo uma das primeiras versões, em que conseguias atropelar seres humanos, poucos animais apanhavas. No início foi difícil perceber o que é que era para fazer, porque era um jogo de corridas de carros, e na inocência de cada um que joga o jogo era tentar ser o primeiro a Sim. chegar. Achavas tu que era esse o objetivo? Sim, achava eu que era o objetivo. Tendo em conta que quando vais a conduzir, dão-te um toque no carro, ou sobes acima de um passeio e atropelas uma pessoa e ficas com o visor cheio de sangue, com o osso a escorrer pelo visor. Isto dentro do jogo, não lá de fora. Pá, fenomenal. Gostei bastante do jogo. Pá, tenho pena que pronto, não deram seguimento ao jogo em si com novos gráficos, mas também era um bocado violento, vendo pelo GTA da forma Sim. que as pessoas também já jogam GTA. Mas tu tens uma versão da PS4 recente do Carmageddon. Agora, acho que foi um jogo giro para a altura que foi. Todos nós jogámos, eu acho. Sim. E todos gostávamos Eu muito consegui do jogar jogo. as duas versões. Eu joguei a versão normal e a versão de matar animais, Ok. em que tinhas que atropelar os Sim. animais em vez de seres humanos. Foi depois de ter sido banido, foi a versão que versão que tinhas. autorizaram Sim. a jogar. Eu na altura também joguei a versão uncensored, portanto a versão em que não tinhas tu tinhas animais na mesma, tinhas vacas, tinhas cães e assim, mas claro que o que te aparecia mais Não me recordo. Eu quando via as velhinhas a atravessar a rua era Pois. bom. E mesmo agora a conduzir, quando vejo alguém a atravessar a rua, já de uma idade média avançada, já vale 20 pontos. a tua versão Carmageddon vem ao de cima. Bem ao de cima, mas o carro é que continua na modo de travar. Epá, e o mais doentio é que te dava mais pontos, pá, do que uma pessoa normal. Sim. Isso é surreal. É normal também não estar avançado de idade. Sim, Não sim. já viveu mais anos, a carne é mais terra, temos que... Opa, mas é aqueles jogos, olha, por exemplo, o GTA e assim, tu dizes, isto é um bocado tipo, estamos aqui a mexer numa coisa. Agora, este aqui eu compreendo perfeitamente que tenha sido banido e eu vou-te contar uma história que é, eu comecei a jogar este jogo no PC, eu trouxe este jogo para casa, já não me lembro, sem disquete, sem CD-ROM, pá, já não me recordo, mas sei A primeira que o vez meu que pai joguei me o pagou jogo era em disquete. em disquete, Em é capaz de ter sido disquete, então. Para quem não sabe o que é uma disquete, é um quadradinho mágico com um CD dentro, de preto, plástico. em que tinha meia dúzia de megas. Agora ninguém consegue viver sem terabytes. Nós na altura vivíamos com meia dúzia de megas. Eu consigo dizer quantos? 1.2 megas. 1.2 megas, havia outras de Sim, 2 megas. depois evoluindo, mas eu Em recordo que mais na dessa. altura a gente pegava numa disquete e isto é o futuro. Agora pegámos numa pen com 64 GB e não dá para nada, nem para um jogo dá para pôr, porque muitas das vezes os jogos é maior que isso. Não, neste momento isso é um save de um jogo. Um save de um jogo, exatamente. Mas sim, olha, eu levei o jogo para casa, já não me recordo se em disquete, se em CD-ROM, e posso dizer que o meu pai, quando descobriu o que é que o jogo era, apagou-me o jogo de computador. Portanto, isto aconteceu, foi mesmo verdade. Não houve ou seja, não houve nenhuma conversa acerca disso, imagina. E fez o teu pai se não bem. Ele não veio ter comigo a dizer, olha André, Não temos que podes, falar, porque sim. temos que falar, tu estás aqui com um jogo que não devias ter, é um jogo que não faz sentido nenhum, é ridículo, é sádico, é psicopata. Portanto, o que eu fiz foi apagar de jogo. Não houve nenhuma conversa dessas, foi simplesmente ele apagou e foi do género, ele sabia que eu percebia que aquilo não devia estar ali, claro. e que eu não devia estar a jogar, mas a verdade é que sempre gostei muito deste jogo e estive a rejogar um bocadinho, e é engraçado que eu rejoguei a versão censurada.
que tem Ok. dinossauros, pá. Andas ali a atropelar T-Rex e Triceratops com o sangue verde a sair, e de facto é estranho, não é a mesma coisa, principalmente para quem conhecia a versão censurada como eu conhecia e que eu joguei. Estava agora a ver imagens dos dinossauros e não sei porque aparece-me aqui uma GIF, uma imagem de GIF, em que aparece em forma de drift Uhum. o Max Damage, que era o condutor que a gente escolhia Sim, o habitualmente, Max. a atropelar uma idosa que vinha de andarilho, em que se divide para em 8 peças. Pois, o Sprite. Fenomenal. Para quem não conhece o jogo, eu acho que vale a pena pesquisarem no YouTube, porque é um Mas só pedaço de pesquisar, história. só Sim. pesquisem. É um pedaço de história que temos aqui dentro do mundo dos videojogos. Mas assim, não houve nenhuma conversa acerca disso, simplesmente sabíamos o que é que estava ali a acontecer. Quanto ao jogo em si, é importante explicar o seguinte: o jogo é muito bom, ou seja, não foi um jogo que ficou conhecido apenas pelo facto deste detalhe, deste pequeno detalhe em que vocês atropelam pessoas para conseguirem ganhar. É um jogo que tem é quase como um mundo aberto, ou seja, a cidade está aberta para quem nunca jogou, ao ponto em que se vocês se enganarem numa curva, não há nenhuma parede invisível, como por exemplo existe no Need for Speed, que vos coloca o carro no sítio correto, ou vocês vão a 300 km por hora contra uma parede invisível e depois viram para a esquerda e continuam a corrida. Não. Aqui no Carmageddon, vocês vão a 300 km por hora, falham uma curva, seguem em frente e o vosso carro pode ficar destruído e vocês perderem a corrida. Portanto, nesse sentido, nós estávamos a ser deparados, ou pelo menos eu estava a ser deparado pela primeira vez com uma liberdade que era muito rara de ver num videojogo, porque como vocês tinham esta forma de ganhar a corrida em que podiam destruir os carros dos adversários, o jogo não era o circuito, o jogo era toda a cidade, e isso era muito, muito, muito incrível. Mas Tivemos isso era alguma forma, já não me lembro se isso era algum modo de jogo. Não, Porque era o jogo mesmo. Era o jogo em si. Era o jogo em si. Imagina, se não quisesses chegar em primeiro lugar, tu ias contra os outros carros, atiravas os carros abaixo de pontos, mandavas contra paredes, mas conseguias os carros destruir os outros rebentavam. carros. Sim. Exatamente, os Não, carros rebentavam. eu estou a dizer isto porquê? Porque do jogo que eu joguei e da ideia que eu tenho é que no jogo em si ele podias, como tu estás a falar, em andar pela parte da cidade, mas tinhas que passar pelos checkpoints, não é mesmo? Sim, mas isso era para, se quisesses fazer contar... a corrida normal em questão de voltas. É claro que tu passas de um checkpoint para o outro e podias cortar caminho, que era como estavas a dizer, ou seja, não tinhas um caminho certo para ir. Mais ou menos, porque por exemplo, tu imagina o exemplo que eu dei, tu ias a 300 km por hora, falhavas a curva e espetavas-te e continuavas em frente. Sim, danificavas o carro. Exatamente, mas se tu sobrevivendo, e tu dependia muito depois do que quisesses fazer, tu podias ou virar maluco e desistires do circuito e começares a destruir os outros carros para seres o último, ou então se quisesses continuar a corrida, tu tinhas de voltar a esse checkpoint que falhaste, porque senão não tinhas hipótese. É como eu te digo, eu quando comecei a jogar o jogo, a primeira vez que comecei a jogar o jogo, para mim era um jogo de carros normal, sim, em que tinha que passar nos checkpoints para ganhar as corridas. É claro, depois mais para a frente a jogar com os vizinhos e com a malta amiga, é que começámos a perceber a realidade do jogo que temos nas mãos, e então já tentámos explorar mais um bocado e atacar pessoas, atacar carros. Sim. E já esquecemos um bocado a corrida. Mas é como o André diz e bem, vocês podem fazer a corrida normal, em passar os checkpoints e seguir pela estrada pelo caminho mais curto. Sim. Ou podem fugir um bocado à possibilidade do circuito e atropelar mais pessoas, criar mais acidentes. É claro que vão danificar mais o vosso carro, mas vão ganhar pontos para na próxima corrida conseguem melhorar a performance do carro. Sim, alterar armaduras, consegues alterar, pinturas. Para um jogo de 1997 é muito incrível. Foi um jogo muito bem pensado. Tu alteravas o carro para ele ser... tu conseguias fazer alterações no carro para elas serem úteis para o teu estilo de jogo. Por exemplo, tu estavas a dizer e muito bem, se tu podias optar por destruir os outros carros para ganhar o jogo e não querias saber de ganhar a fazer a corrida normal, tu construís o teu carro de uma forma em que ele tivesse mais resistência ao dano, para conseguires embater mais contra os outros carros e fazeres menos dano, e depois também tinhas de investir em carros que fossem mais eficientes
atropelar pessoas e matar pessoas. Tu tinhas um upgrade que davas no carro do Max, já agora havia duas personagens, o Max Damage e a Diana, que era a versão feminina. Exatamente. Mas tu tinhas uma que tinha uma serra no meio do capô. Porquê? Porque se o teu estilo de jogo for fazer o circuito normal, em que o teu objetivo é chegares em primeiro lugar ao final da corrida, tu nem sequer te tinhas muito que preocupar em atropelar pessoas, ia depender muito de como te estava a correr a corrida. Mas se o teu objetivo era destruir os outros carros, aí sim. Porquê? Porque, como eu expliquei no início, tu tens um contrarrelógio e se o teu estilo de jogo for destruir os outros carros, tu vais gastar muito mais tempo do que se estiveres a fazer as 3 voltas completas. Sim. Então tu tens necessariamente... Isto por causa dos checkpoints. Claro, ou seja, tu destróis um carro, destróis 2, faltam 3 carros para destruir, olhas para o relógio e faltam-te 40 segundos, tu tens que ir atropelar pessoas para aumentares aquilo outra vez para 2 minutos, para teres 2 minutos de jogo para conseguires destruir mais 1 ou 2 carros, depois vês como é que estás. Portanto, o detalhe era mesmo assim, ou seja, tu acabavas por ter de atropelar mais gente se fosses para o estilo de jogo de destruir os outros carros do que se estivesse num modo de corrida normal. E é engraçado que tu conseguias dar o upgrade do carro de acordo com os diferentes estilos. Por exemplo, se o teu estilo fosse fazer um circuito normal, a corrida como as pessoas normais conhecem, sem atropelamentos, isto parece estranho dizer assim, mas neste jogo faz todo sentido fazer este contexto, tu conseguias dar upgrade ao teu carro para ele ser mais rápido, para ter mais controle nas curvas, um upgrade normal que qualquer pessoa faria numa corrida de carros, não é? Que o teu carro seja fácil de manobrar e que seja rápido. Claro. Se fores para a destruição total, tens que pôr o carro mais forte para aguentar ali uma série de danos. Ia dizer há pouco, houve um jogo chamado Midnight Club da Rockstar que pegou nesta premissa de liberdade e ele levou para os jogos de corrida de rua, assim muito em resposta ao Need for Speed Underground na altura, e foi um jogo muito interessante também, porque era um Need for Speed Underground, mas com esta parte passada, acho que era baseado com o motor de jogo do GTA 3 ou Vice City, já não sei muito bem, e tu basicamente tinhas esta coisa que é, falhavas uma curva, meu amigo, tens que voltar atrás, apanhar o checkpoint, portanto aquilo era, pegaram no sistema de condução do GTA e fizeram um jogo de carros. Opa, e era muito fixe. Conheço, também joguei. Era muito fixe porque esse jogo era um jogo em que os verdadeiros fãs de condução gostavam mais, porque era do género, tu tinhas de saber conduzir e não era só acelerar e ficares a carregar no acelerar, tinhas de ter atenção ao mapa, tinhas de ter atenção às curvas. Sim. Eu por acaso nesse jogo, no Midnight Club, que estás a falar, joguei o Midnight Club 1 e 2 clássicos. e a única coisa que eu desgostei do jogo foi que todos os carros, para quem não conhece, é muito idêntico ao Need for Speed Underground. Parte negativa, não faz alteração a carro nenhum, o carro já estava da maneira que estava, tu compravas os carros já daquela forma e era daquela forma que tinhas que andar com o carro. Em relação à corrida, já melhorava no aspecto do Need for Speed, em que, é como o André dizia muito bem, ao falhar uma curva, tu podias ou voltavas para trás e ias perder tempo, ou continuavas para a frente e tentavas apanhar uma biela ou uma outra rua qualquer para ir dar ao checkpoint. Agora, era um jogo espetacular. Por acaso gostei muito mesmo do grafismo do jogo, não tinha nada a ver com o Need for Speed, mas era um jogo muito fixe. Mas era mais livre. Repara que o GTA sempre teve isso. Era um jogo que em termos gráficos nunca era o state of the art, mas isso era porque ele era mais complexo e maior dentro ou seja, era um jogo maior, portanto era normal que a parte gráfica sofresse um bocadinho com isso, mas não deixa de ser um grande jogo. Uma outra coisa muito porreira acerca do Carmageddon, eles contrataram 2 atores para fazerem as reações dos personagens, do Max Damage e da Diana, enquanto estás a jogar o jogo, ou seja, como se já não bastasse todo este contexto e tudo o que tu estás a fazer naquele pedaço de corrida virtual, tu ainda consegues ver a cara deles, por exemplo, quando atropelas uma pessoa, a cara deles a reagir e a rirem-se ou a ficarem enojados. Portanto, os atores gravaram uma série de emoções que tinham a ver com isso. Já agora,
como se este jogo, ou seja, eu não sei o que é que passou na cabeça dos desenvolvedores e programadores quando fizeram isto. Era um jogo diferente. Era um jogo diferente. Era para sair um Exato. bocado da linha do que a gente está habituado, Tomb Raider, porque mesmo em nível de Tomb Raider, todos que saiu um Tomb Raider basicamente quase na mesma altura que o Carmageddon, Tomb Raider 1, e foi entre 96 e 98, em que a Lara Croft, quando defrontava inimigos, todos os tiros que tu davas aos inimigos, não vias uma gota de sangue a saltar. E na parte cinematográfica do jogo, sempre que a Lara Croft apanhava algum inimigo, a cena era cortada com ou a queda do inimigo ou algum problema para a Lara Croft. Portanto, nunca vias a cena sangrenta. Não era sangrenta porque eles não podiam passar o que é era sangrenta. censurada. Aqui o Carmageddon já foi diferente. Já foi um jogo em que eles apostaram mais no sangue, nos ossos, na violência em si do No jogo. gore. Mesmo cativou algum público, não é? Mas o público que jogou, mas que também ficou, como tu disseste, bem enojado. Muito do público se calhar está preso neste momento. Muito público se calhar está preso neste momento, porque nos tempos que correm agora há muita boa gente a jogar GTA Estou a brincar, gente. e a sair à rua com um pau e a bater nas pessoas, ou com a pistola do avô, ou com a pistola do pai só com uma bala, e andar aqui a dar tiros para o ar. Se nesta altura saísse um jogo do Carmageddon, eu não podia sair de casa, porque ia atravessar na rua e passado um momento Olha 20 pontos ali a caminharem. olha, aquele gajo vai deitar o lixo, vai de chinelo. Pumba. Já foi 20, 30 pontos. Este vale 50 por estar a deitar o lixo. Ou seja, nem sequer o lixo podia deitar lá fora, não podia fazer os meus direitos cívicos, em que era atropelado só por pontos para os meus meninos andarem aí. Neste momento o que ia acontecer é que eles atropelavam e tinham mais 10 euros para gastar em gasóleo. Que é o que eles fazem neste momento, é gastar gasóleo. Mas esta, como se já não fosse polémico o suficiente este contexto todo, o jogo sai numa altura em que a princesa Diana tinha falecido, pá. E como é que a personagem se chama? Diana. Exatamente. Pá, E, portanto, eu não sei. A personagem feminina, exatamente. Portanto, eu não sei se eles realmente não estavam à procura de um jogo polémico, percebes, para criarem algum. Ou seja, se calhar a tática deles de marketing foi criar uma coisa que fosse polémica e que se fosse falada pelo bem ou pelo mal, eles queriam era ser falados. Então, porque é muito estranho todas as decisões criativas que aqui são tomadas serem muito dentro desta onda da polémica e do escândalo para conseguirem ser falados, e resultou, portanto, isso ninguém pode dizer o contrário. Curiosidades engraçadas: a personagem do Frankenstein nos filmes e a sua caracterização inspirou o artista Carlos S. Guerra, é um artista conceptual de BDs, de bandas desenhadas, a criar a personagem do Juiz Dredd, que também teve o filme com o Stallone. Portanto, as coisas acabaram por ser assim, estar um bocadinho ligadas, porque o Stallone também apareceu no Dead Race de 2000, digamos assim. Quanto a esta parte polémica que estávamos a falar, muitos países europeus, incluindo a Alemanha e a Inglaterra, como é lógico, nem sequer receberam a versão uncensored do jogo, receberam logo a versão censurizada, na altura com zombies, e nas Américas a versão do jogo não era censurada, mas ao instalares tu criavas uma palavra passe para evitar que, por exemplo, o teu filho ligasse o computador e que tivesse livre acesso ao jogo. Portanto, caso isso acontecesse, tu sabias que só tu ou as pessoas que soubessem a palavra passe que tu próprio tinhas definido conseguiam abrir o jogo. Não usava nada disso. Na altura não usava nada disso. Pronto, eu por acaso recordo-me da questão da password. No Brasil a questão foi um bocadinho diferente. O jogo foi mesmo proibido, ou seja, no Brasil eles tiveram uma versão, já não me recordo se censurada ou não inicial, mas depois o governo proibiu o jogo de ser vendido, e adivinha lá a clássica ideia, e que toda a gente sabe disto, mas as pessoas continuam a fazê-lo, não sei porquê.
o que é que acontece quando se proíbe alguma coisa? Como é lógico, há um aumento maior de procura. Claro. Portanto, o que aconteceu foi que o número de vendas do jogo ilegais e tudo mais foram maiores e de repente o Brasil estava a jogar o jogo a torto e direito porque sim, porque uma coisa proibida é sempre fixe de ser experimentada e de ser descoberta. Portanto, isto aconteceu. Acontece lá e acontece em todo lado. Sim. Quanto mais proíbes uma pessoa, mais ela tem a ansiedade de fazer aquilo que não pode, não é? Por isso é que eu acho mal quando dizem não podes. Acho que as palavras que nunca se podem dizer ou não podes, é não deves. Exato. Porque quando se diz não podes, vai originar que a pessoa queira fazer. Quando se diz não deves, vai originar que a pessoa ainda pense antes de o fazer. E explicares porquê. Se explicares porquê, seguir ainda melhor, é não deves por causa disto. Sim. E fica ao teu critério. Acho completamente que é mesmo essa a postura. A versão do Game Boy Color e da Nintendo 64 é verdade. Este jogo saiu para a Nintendo, para o Game Boy e para a Nintendo 64. Para o Game Boy Color e Nintendo 64. Aquele mito que existe, que é a Nintendo é para crianças, a Nintendo tem jogos infantis. Gente, na altura o Carmageddon saiu para as Nintendos. Neste momento vocês na Nintendo Switch jogam o Doom, jogam o Mortal Kombat 11, vocês jogam jogos violentíssimos, portanto isso não existe, ok? Na Nintendo vocês têm todo tipo de jogos, é verdade que na altura menos, mas agora com a Nintendo Switch vocês têm mesmo todo tipo de jogos. Vocês têm GTA na Nintendo, tem o Agony, tem um monte de coisas que nunca na vida seriam associadas à Nintendo, portanto elas estão lá, mas foram nestas versões em que apareceram os tais dinossauros em que foram censuradas. O jogo que eu mais joguei foi o 2, o que se chamava Carpocalypse Now. E este é de 98 e portanto foi esta a versão que eu joguei mais, porque o primeiro foi-me apagado do computador, não é? E então não para teu bem, para meu senão bem. Hoje não estávamos aqui a falar de jogos neste podcast e estávamos a falar de peças de puzzle. Eu de repente descobri e tinha-me tornado um criminoso. E dominó da shoulder. Mas tu qual é que foi? Porque isto houve ainda algumas versões. Neste momento, é verdade, é assim, eu nem sei até que ponto faz sentido estar a dizer isto, mas as pessoas que quiserem experimentar o Carmageddon, ele é gratuito na Play Store, portanto vocês podem, sim, no vosso telemóvel Android jogar Carmageddon se quiserem e experimentarem como é que este jogo era. Não tem qualquer tipo de custo, mas tem que anexar lá o bilhete de identidade, que é por causa da idade, tem que ser maiores de idade. Pelo menos é algo que eles deviam ter em atenção. Não é porque o jogo vá fazer alguma diferença, mas mesmo na Play Store não deviam deixar qualquer. Não é? Há jogos que. Eu estou a compreender. Há jogos piores que estes. Né? Só pode-se referir a alguns sentimentos de pessoas mais frágeis. Sim. De pessoas mais frágeis e eles lá deviam pedir a idade acima de 16 anos, mais ou menos. É um jogo bastante violento e gráfico, sem dúvida, mas eu acho que eles devem fazer isso automaticamente. Ou seja, tu quando tentas fazer o download do jogo, basicamente o que ele deve fazer é um cross-check com a tua conta, vê a tua data de nascimento, pois. Até porque isso é bem melhor do que te pedirem a data de nascimento, porque repara, se fores um miúdo e tiveres a aceder com a conta com a tua conta, não é? E perguntam-te a idade, tu já sabes que é para sacares um jogo que não era suposto tu sacares. Portanto, basicamente o que o miúdo vai fazer, e qualquer um de nós faria enquanto miúdo, é mentir e pôr ali uma idade mais avançada. Ele, ao fazer o cross-check com a tua conta, tu já meteste a tua idade, portanto ele vai-te logo dizer automaticamente que não deves fazer download do jogo. Atenção, não sei se isto está a acontecer com o Carmageddon na Play Store, não sei se ele faz esse cross-check, mas quero acreditar que sim, porque eu acho que é importante. Houve uma versão também que tu tinhas um código, eu acho que era da PlayStation, em que a versão vinha-te censurada, mas tu punhas um código de botões e ficava liberada para a versão normal, que eu acho que é a melhor versão.
porque tu consegues, ou seja, tu só sabendo esse código é que consegues desbloquear a versão sem censura, e então acaba por ser um jogo que toda a gente consegue jogar, ainda que seja esquisito estares a atropelar alienígenas ou dinossauros. Continua esquisito na mesma. Eu não sei. Essas não versões, sei se esta tantas troca... versões do alienígenas e dos dinossauros, por acaso nunca joguei. Joguei a versão do computador, a parte de matar pessoas normalmente, e depois no jogo da PlayStation 1 já joguei com a possibilidade de matar animais. A nível de grafismo era muito melhor, mas não era aquilo que, para quem já conhece o jogo, não era aquilo que a gente procurava, não é? Não era a razão pela qual estavas ali, não é? O que também é estranho dizer, mas era a verdade. Pronto, era o jogo que nós estávamos à espera de jogar e que toda a gente falava, não é? E o Carmageddon, tens aí o Carmageddon, passa aí uma disquete do Carmageddon, de repente parecia que estavas a traficar droga ou uma coisa assim. Era uma coisa dentro desse nível, no recreio da escola, não é? Epá, e às vezes até vinha a disquete e a etiqueta dizia fotos de verão. Fotos do ano passado, e te metia a ser o Carmageddon. Muito bem visto, muito bem visto. Aquele clássico que se Aquele usava clássico sempre. de ocultar pastas. Exatamente, Ocultar aquele clássico, pastas no meio de duas pastas e aquele dentro clássico da outra pasta. que se usava sempre, neste caso para o Carmageddon, e outras pessoas usavam em VHS para esconderem pornografia. De quem estamos a falar, não sei, contaram, foi um amigo meu, desculpa, Exato. foi um amigo de um amigo meu Leitão. que contou. Sim. Portanto, Aquele amigo que já está preso por jogar Carmageddon exatamente. e por esconder cassetes VHS na travesseira da avó. Exatamente. Sabes que o engraçado é que eu acho que punha nas etiquetas tipo o Big Chocico assim e depois tinhas, muitas das vezes gravávamos tinhas era por uma cima, ação. ou seja, nós tínhamos um filme, uma cassete virgem, né, já com um filme qualquer do Rambo, e eu Era o Rambo deixávamos 3. rodar de 5, 10 minutos. Exatamente. E gravávamos por cima, porque quem visse o cassete do início, tal é o Rambo, É não o quero Rambo. ver. Pá, só Pronto. depois éramos burros e esquecíamos de rebobinar. Exatamente, E então essa tática No- acabava por não fazer sentido. No coisa, muitas das vezes, para quem não sabe, antigamente as VHS, nós tínhamos que ver o filme e depois tínhamos que pôr o filme a rebobinar, ou seja, nós demorávamos 1 hora ou 2 horas a ver o filme É verdade. e depois demorava 1 hora e meia a rebobinar, ou 1 hora, porque era um bocadinho mais rápido que a passagem qualquer do filme. Atenção, que eu tinha uma máquina própria só para Própria para rebobinar. rebobinar. Não, eu nunca cheguei a esse ponto, não fui tão rico quanto isso. Mas sabes porquê? Porque o fulano do videoclube ficava danado quando um tipo entregava as cassetes e não estavam rebobinadas. Certo. Isso Isto porque isso não havia- rebobinas as cassetes. E chegou uma altura em que começaram a pôr multas. Tu pagavas mais não sei quantos Sim, escudos se as cassetes não se tivessem a cassete não rebobinadas, tivesse sim, rebobinada. É correto porque, para quem não sabe também, antigamente havia videoclubes onde a gente ia alugar os filmes para ver. Ou seja, em vez de irmos ao cinema, Era verdade. íamos ao videoclube alugar os filmes. Aliás, e graças a isso vi os filmes todos do Steven Seagal É. e do Chuck Norris. Chuck Porque Norris. todos os domingos tínhamos de alugar E Bruce Lee também? E Bruce Lee, mas Bruce Lee já Jackie tinha Chan. algumas. Isso depois Jackie Chan já era na altura do DVD. Ok. Não, eu ainda apanhei uns VHS aqui já, mas do Chuck Norris e do Hulk Hogan. Do Havia Hulk uns filmes Hogan, do Hulk Hogan também. Mas eu ia série, dizer, havia uma série do Hulk Hogan. o facto, Hogan's pois havia, mas eu ia dizer, o facto de tu rebobinares ou não as cassetes era um medidor para saber se eras uma pessoa porreira ou não. Ou uma pessoa que não valia a pena. Que não valia a pena. Porque Pois, se, não sim, valesses, se tu não rebobinasses as cassetes, eras um traste. Principalmente aos olhos do tipo de videoclube. Aos olhos do tipo do videoclube. E ele olhava para nós e com aqueles olhos já cerrados do tipo, e quem vai entrar não rebobinou a cassete. E a gente chegava lá, entregava a cassete e até logo boa noite. E depois quando íamos levantar a segunda vez ou a próxima vez outro filme, ele apresentava-nos a multa de não rebobinar o filme anterior, porque ficava registado com o número, como é normal, e ao pagar o levantamento da cassete, que era outra coisa engraçada, que eu acho que nesta geração isso já não há, penso eu, não estou a chamar nomes a ninguém, Sim. né? Mas acho que era uma enorme responsabilidade. Nós íamos levantar um CD, uma cassete ou videoclube,
e tínhamos que devolver passado 2 dias. Portanto, passado 2 dias tinha que haver aquela responsabilidade de o deixar na caixa de correio, porque muitos videoclubes fechavam, podias deixar na caixa do correio, porque se passasse daquele dia e da hora da entrega, nós apanhávamos também a multa por entrega fora de horas. Sim, aumentava-te ali. Às vezes fazias isso conscientemente, que é pá, preciso mais um dia para ver o filme e pronto, olha, já sei, vou pagar mais X. Sim, mas, era tranquilo. mas o que eu falo é que neste momento, e não sei, se calhar aconteceu, é que não tenho conhecimento porque não vivo nesse meio. Ok. Quantas cassetes é que desapareceu dos videoclubes? Opa, não te sei dizer. Mas Porque o videoclube é uma grande questão. Eu sei que eu tinha amigos meus que roubavam as capas dos filmes. Depois pensavam que chegavam lá e que tinham os filmes na caixa e levavam a caixa. Eles levavam Muito as bom. cassetes, tinham 2 vídeos, não é? Ligavam por SCART e pirateavam, Sim, portanto sim, punham um vídeo a dar e o outro a gravar, só que depois não tinham capas, não é? Então E ao videoclube. mas tinha assim, eu acredito que fosse um videoclube diferente, digo eu, mas não tenho certeza. A menina era de ser o mesmo. Nunca fiz isso, por acaso, Diz mas Ele era o que ficava à porta a ver mas se- eu sei porque muitas das vezes ia tentar escolher um filme e havia filmes que não tinha capa, só tinhas lá o título escrita uma etiqueta Ou seja, manhosa e tu eras foda. o que distraía o vendedor, neste caso o Pá, funcionário. se calhar, enquanto eu estava ali a perguntar, Enquanto estavas a fazer perguntas olha, que sobre o filme é filme. este, não tem a capa, estava um tipo atrás de mim que eu não conhecia de lado nenhum a gamar outra capa. Pá, não sei, é provável. Mas é provável que aconteça. Não claro, digo nada, então. não digo nada. Olha, eu não sei se queres pronto. adicionar mais alguma coisa relativamente ao Carmageddon, este grande jogo. Assim, no Carmageddon. Porque, apesar de tudo, é um grande jogo. É um bom jogo, grande a nível de carros, para a altura que era, a forma como fizeram o jogo, o realismo que na altura colocaram de atropelar pessoas e da construção de carros, da melhoria de carros. Acho que é mais um jogo para a era que era, já era um bocado avançado, mas joguem. Para quem nunca jogou ou para quem não conhece, joguem. Perfeito. Quanto a nós, vamos descansar um bocadinho. Já sabem que podem enviar mensagens para oldgamerspt@gmail.com ou enviarem ou passarem pelo nosso Instagram, oldgamerspt, ou até mesmo se Nossa quiserem, página do Facebook. na também. página do Facebook, no YouTube, nós estamos, respondemos aos vossos comentários sempre, portanto nada fica esquecido, e se assim acontecer é mesmo por equívoco. Nós normalmente temos as notificações ativadas e estamos sempre atentos a esse tipo de interações, e espero que vocês continuem por aí, tenham uma excelente semana e vemo-nos na próxima segunda-feira. Para todos vocês, um grande abraço. Quanto a nós, vamos dormir um bocadinho. Vamos dormir um soninho para descansar. Boa noite. You beat me once more, Dre and Tiago. We'll see us again in the next episode of All Gamers.